Boa noite. Está no ar o STP em linha, edição do dia 27 de junho de 2014. A Assembleia Nacional esteve reunida em sessão plenária esta sexta-feira para debater sobre a queixa interposta pelo ADI ao Tribunal Penal Internacional contra altos dirigentes do Estado santomense. Este debate de urgência, que durou cerca de 4 horas, foi solicitado pelo maior partido que sustenta o governo, o MLSTP-PSD. Entretanto, este partido teria recuado, mas o governo decidiu avançar com o pedido. A queixa feita pelo ADI ao Tribunal Penal Internacional visa diretamente o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, o Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, o Primeiro-Ministro, Gabriel Costa e outras figuras de Estado. No discurso de abertura da sessão plenária, o Presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, defendeu que, juridicamente, a Assembleia Nacional é intocável. Enquanto peticionário do debate da urgência, referir-me à singularidade deste debate, já que o órgão Assembleia Nacional está sendo acusado. Recordo a todos que a Assembleia Nacional é juridicamente um órgão coletivo, onde tem assento todos os seus deputados do ADI, do MLSTP-PSD, do PCD e do FMPL. A nossa Constituição, no seu artigo 92º, define a Assembleia Nacional como o mais alto órgão representativo legislativo do Estado. A mesma Constituição Política fixa, por outro lado, no artigo 93º do mesmo, a composição da Assembleia Nacional por deputadas e deputados eleitos nos termos da lei. O mesmo determina que os deputados representam todo o povo, sendo que o Presidente da Assembleia Nacional representa a própria Assembleia Nacional nos termos do artigo 24º do regimento desta mesma Assembleia. Face a esta conjugação de artigos já referidos, facilmente se conclui que a Assembleia Nacional é um órgão colegial, onde todos nós, MDFL-PL, PCD, MLSTP-PSD e o ADI, somos membros e parte integrante. Considero, pois, que é a Assembleia Nacional que o Sr. Patrício Trovoada está atacando. Porém, pela colegialidade do órgão, posso assegurar-vos que juridicamente o mesmo é inatacável, ou seja, o órgão Assembleia Nacional é inatacável. Em todos esses anos da minha participação e vivência política, e que não são poucos anos, com quase 40 anos, nunca, mas nunca vi ninguém ofender tanto um órgão como a nossa Assembleia Nacional, como fez esse cidadão que se diz ser santomense. Excelências, Sr. Primeiro-Ministro, Excelências, é chegado o momento para questionar se a Assembleia Nacional é inatacável. Pergunto, então, o que pretende o Sr. Patrício Trovoada? A resposta é clara. Atacar pessoalmente o cidadão Alcino Pinto, que neste momento tem a veste de Presidente da Assembleia Nacional. O Primeiro-Ministro Gabriel Costa, diante dos deputados, afirmou que a queixa do ADI ao Tribunal Penal Internacional briga com o Estado santomense e prejudica os esforços do governo para atrair investimentos externos e combater a pobreza em São Tomé e Príncipe. Entenderam os senhores do Partido Ação Democrática Independente, o ADI, fazer propaganda da sua denúncia e dos seus simpatizantes de que se passa em São Tomé e Príncipe nos moldes em que o fizeram junto de instâncias internacionais, nomeadamente o Tribunal Penal Internacional e do Vaticano. Perante esses factos que brigam com a imagem do Estado santomense e prejudicam os esforços do governo para atrair investimentos externos e combater a pobreza, condenamos veementemente esta atitude antipatriótica que coloca os interesses meramente partidários e eleitoralistas acima dos superiores interesses da nação, transmitindo para o exterior, para o mundo e para a comunidade internacional uma imagem que em nada reflete a realidade social e política do país. Dizer-se que em São Tomé e Príncipe há violação dos direitos humanos e da liberdade de imprensa,
ou ainda que há intromissão do poder político nas esferas dos tribunais, é uma mentira grosseira e inaceitável, só concebível na estratégia de manobras dilatórias para desviar as atenções sobre os casos de justiça que envolvem alguns altos dirigentes do ADI. Importa salientar que em São Tomé e Príncipe a democracia funciona. A separação de poderes é uma realidade e ninguém pode arrogar-se o direito de estar acima do primado da lei. Levi Nazaré, secretário-geral do ADI, justificou a queixa feita pelo seu partido ao Tribunal Penal Internacional. Como eu vinha dizendo, há um conjunto de artigos na nossa Constituição e eu passo a ler alguns, sem querer maçar muito, de modo a que toda a população perceba o porquê que o ADI apresentou de facto essa queixa no TPI, quais são as bases legais que suportam essa mesma queixa. O artigo 6º da nossa Constituição diz claramente que a República Democrática de São Tomé e Príncipe é um Estado de direito democrático baseado nos direitos fundamentais da pessoa humana. Diz ainda o número 2 do mesmo artigo 6º que o poder político pertence ao povo, que o exerce através de sufrágio universal, igual, direto e secreto, nos termos da Constituição. Diz o artigo 12º da nossa Constituição, que todos juramos defender, no número 2 do 12º, a República Democrática de São Tomé e Príncipe proclama a sua adesão à Declaração Universal dos Direitos do Homem e aos seus princípios e objetivos da União Africana e da Organização das Nações Unidas. Diz ainda, e muito importante, o artigo 20º, e passo a citar: todo o cidadão tem direito, é um direito, de recorrer aos tribunais contra os atos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei, não podendo a justiça ser denegada por insuficiências de meios econômicos. Com a vossa permissão, esse artigo eu volto a reler. Todo cidadão tem direito de recorrer aos tribunais contra os atos que violem os seus direitos reconhecidos pela Constituição e pela lei. Quero com isso dizer que, da mesma forma como estão a ser apresentadas queixas-crimes contra elementos do ADI, os elementos do ADI também podem apresentar queixas-crimes quando acharem, e não só do ADI, qualquer cidadão, quando achar que os seus direitos estão a ser violados. Perseguição política aos dirigentes, membros e simpatizantes do ADI, violação dos direitos dos cidadãos e a Constituição, bem como perseguição aos jornalistas e órgãos de comunicação social, são algumas razões que levaram o ADI a apresentar esta queixa ao Tribunal Penal Internacional contra altos dirigentes do país. Um debate que decorreu com emoções à flor da pele. Responsabilidades que tem. Senhor deputado não tem tempo, não é importuno. O senhor deputado não é importuno, porque falou e toda a gente ouviu. Isso aqui não é ditadura, não. Isso aqui... Ninguém está a falar de ditadura. O senhor quer passar no pato, o senhor vem para a mesa para passar no pato. O senhor sai da mesa de poder dele para passar no pato. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, comemorou 50 anos da sua criação. Para celebrar este marco histórico, foi realizada uma cerimônia esta quinta-feira no Hotel Pestana.
O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, foi criado a 4 de agosto de 1963 em Khartoum, no Sudão, por 23 estados africanos independentes. Hoje o banco conta com 78 membros por todo o mundo. O objetivo principal deste evento foi refletir sobre as conquistas da instituição realizada ao longo destes anos. O objetivo principal deste evento é de refletir sobre as conquistas da instituição realizadas ao longo destes 50 anos de existência, encarar o futuro dos próximos 50 anos e analisar o que foi feito corretamente, os erros que foram cometidos e como melhorar o desempenho na prestação dos nossos serviços. Por isso, colocamos 3 questões cruciais que poderão nos ajudar a melhor nos posicionar nos próximos 50 anos. E são: como podemos responder melhor às aspirações das nossas populações nos próximos 50 anos? Como dar mais visibilidade às nossas ações, ao mesmo tempo que nos aproximamos cada vez mais das populações e contribuímos para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e da Agenda dos ODM pós-2015. Como melhorar a cooperação com os outros parceiros de desenvolvimento, entidades do setor privado e organizações da sociedade civil para promover desenvolvimento de qualidade em toda a África. Modernizar as ações do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, são metas a serem atingidas. Sabemos que podemos fazer muito melhor e estamos a trabalhar para tornarmos uma instituição mais moderna, eficiente e flexível. Algumas iniciativas críticas realizadas nesse sentido são o processo de descentralização do banco, com a abertura de escritórios de representação e de escritórios regionais. Criação do Departamento de Gestão dos Recursos Naturais e a Facilidade Africana de Apoio Jurídico para assistir os Estados-membros regionais carenciados em competências a tirarem maior proveito da exploração dos seus recursos naturais. Criação de Departamento de Estados Frágeis para apoiar os países africanos cujos estados são classificados como frágeis e prestar-lhes uma atenção e assistência especial de forma a encaminharem rumo ao desenvolvimento. O financiamento do BAD para São Tomé e Príncipe totaliza 175 milhões de dólares. Desde o início da cooperação entre o BAD e o governo do São Tomé e Príncipe, em termos cumulativos, o financiamento do BAD para São Tomé e Príncipe totaliza 175 milhões de dólares, dos quais 167 milhões sob a janela concessional e os restantes com os outros recursos incluídos. O Fundo Nigeriano, Estados Frágeis e Fundo Fiduciário de Portugal e Brasil. A nova era de relações entre São Tomé e Príncipe e o BAD, marcada pelo reforço da presença do BAD em São Tomé, registra 2 eventos fundamentais. São Tomé e Príncipe foi classificado em 2013 como um país de rendimento médio devido ao seu elevado rendimento médio per capita, tendo em consequência acesso à janela aos recursos FAD, empréstimos concessionais exclusivamente. O segundo elemento é o BAD triplicou os recursos concedidos para São Tomé e Príncipe, saindo aproximadamente de 8 milhões de dólares para 24 milhões com o novo ciclo de FAD 13. Perspectivando o futuro,
O Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento pretende fortalecer a sua relação com São Tomé e Príncipe e, nesse âmbito, gostaria de dar a máxima prioridade às seguintes questões: diversificação da economia através do desenvolvimento e reabilitação das infraestruturas econômicas e rurais e promoção de serviços e as cadeias de valor, privilegiando a geração de emprego e as ações melhorando o clima de negócio. O BAD intervém em São Tomé e Príncipe desde 1978 e no arquipélago pretende ainda promover a tecnologia, em particular na gestão eficiente de recursos naturais, proteção do meio ambiente e a gestão das mudanças climáticas. O BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, fez esta quinta-feira a revisão da estratégia que foi desenhada para São Tomé e Príncipe, que cobre o período de 2012 a 2014. Esta revisão é feita de 2 em 2 anos de implementação do projeto do BAD para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. De acordo com as regras do banco, temos que fazer, durante 2 anos de implementação, faz a revisão da estratégia que foi desenhada, porque a estratégia foi aprovada em 2012, nós estamos em 2014, faz a revisão da estratégia para ver o que é que está errado para ser corrigido e o que é que nós fizemos. É para refletir e ver como é que podemos melhor dar assistência ao governo e tentar corrigir algumas coisas se forem necessárias. Quais são as áreas que BAD vai priorizar, né, ou vai financiar, digamos, para novos projetos em São Tomé e Príncipe? Ainda estamos em discussão com o governo, como diz, nesta fase estamos a rever a estratégia que nós temos e depois vai-se discutir as conclusões com o governo e depois a ver quais são as novas áreas das prioridades do governo. Flávio Gama fez um balanço positivo nas relações existentes entre São Tomé e Príncipe e o BAD. É um balanço positivo na carteira de projeto. Constatamos que o nível de implementação em termos de projeto é satisfatória, mas de todas as formas ainda existem desafios esses que vamos tentar corrigir. Por isso é que estamos a fazer a revisão da nossa estratégia. Para além de essas novas áreas que BAD poderá vir cooperar, ao longo desses anos, o que é que BAD tem feito, digamos, em São Tomé e Príncipe? Nós temos, ao longo destes 36 anos de cooperação com o país, nós financiamos vários projetos desde a área de infraestrutura, agricultura, pesca, projeto de reajustamento estrutural e entre outros, reforço de capacidade. E o balanço que nós fizemos agora é um balanço positivo, como disse, vamos ter que ver o que é que se existe necessidade de melhorar algumas coisas ou não. Um dos objetivos do BAD é ajudar a África a se desenvolver e São Tomé e Príncipe, como um país africano e membro do BAD, beneficia dos recursos disponíveis para impulsionar o desenvolvimento do país. A TAP adia o voo desta sexta-feira para segunda-feira, dia 30 de junho. Veja os pormenores destas e outras notícias na segunda parte do STP em linha. Vamos para um curto intervalo e voltamos já a seguir. Bem-vindo à segunda parte do STP em linha. O voo da companhia aérea portuguesa TAP desta sexta-feira foi adiado para a próxima segunda-feira por falta de aeronave. A situação causou alguns transtornos aos passageiros. Os passageiros da TAP Air Portugal, que deveriam embarcar nesta sexta-feira rumo a Lisboa, não puderam fazê-lo. O voo teve que ser adiado, facto que causou alguns transtornos aos passageiros. Segunda-feira era dia de trabalho, portanto vou ter que faltar ao trabalho na segunda-feira e o voo vai por Dakar. E portanto só chegamos a Lisboa às 9 da noite e depois ainda tenho que ir voo para o Porto. Não sei se vou conseguir obter voo para o Porto
na segunda-feira. E como que você vê, como que o Luís vê essa situação? É mau porque é um dia de trabalho que se tem que faltar e, portanto, é um constrangimento grande. Causa-nos bastante transtorno porque se viemos a Santo Tomé, porque queríamos vir de facto conhecer Santo Tomé, que era uma paixão que eu tinha já há muitos anos. Sobre a TAP e o voo, isto é inadmissível, ou melhor, eu não arranjo adjetivos para classificar uma atitude tão baixa, porque se tínhamos hoje voo, eles tinham que arranjar um avião para irmos embora, não? Porque temos a nossa vida em Portugal, nós somos de Coimbra. Vamos fazer uma escala, é inadmissível, em vez de fazermos 6 horas, vamos fazer o dobro das horas e estar a fazer escala, às tantas sair de avião, entrar em avião, acho que é inadmissível. E mais, temos um parque low cost, temos um carro em parque low cost em Lisboa e já nos disseram que com certeza vamos ter que pagar o resto dos dias que não estão pagos e isso é um transtorno enorme porque cada dia é uma fortuna. Eu não sei como é que vai ser, não é? Isto torna-se bastante desagradável e não é que eu me importe. Gosto de estar aqui, claro. Eu gosto de estar aqui porque eu de facto gostei muito disto e então aproveito a vossa reportagem para dizer aquilo do coração que eu sinto. Eu sou um apaixonado por África e muito sinceramente pensava que Santo Tomé e particularmente toda esta marginal era um jardim. Que isto era um jardim. À beira-mar. Para decepção, 100% decepcionado com o estado em que eu vim encontrar as coisas. E mesmo o pleno baixa de Santo Tomé, que eu adorei ver, e ainda agora vim de lá. Mas com muita tristeza. Mas com muita tristeza, tanta casa abandonada, tanto esgoto por fazer, tanta coisa. Eu não sei, os milhões que vêm para este país, eu não sei para onde é que eles vão. Muito sinceramente. E muito sinceramente também não sei o que é que o Governo nesta terra está a pensar da população daqui. Ou melhor, se calhar até nem pensa na população. Que isso me entristece muito. Porque de facto vocês têm uma terra que isto é um autêntico paraíso. E vocês são todos tão simpáticos. Vocês são simpáticos, acolhedores, muito educados. Eu vou amarelhado, não é? vou amarelhado com isto, muito triste por toda esta situação que de facto é inadmissível. Este país podia ser o espelho de África. Podia ser o espelho de África. As roças. Mas, está tudo abandonado, com tanto café, tanto cacau. Nada, não fazem nada por este país, é muito triste. Sobre a TAP, eu estou brutalmente indignado porque me causa bastante transtorno. E agora vamos ver o que é que eu, quando chegar a Portugal, vou exigir ainda mais da TAP. Entretanto, a TAP assegurou as despesas com hotel para os passageiros estrangeiros e com alimentação para todos os passageiros. Sim, a TAP vai assumir as despesas de alimentação e alojamento. Os passageiros reclamam os dias a mais que terão que ficar no país, pois são custos adicionais. Eu acho que a TAP devia ter atenção a esta situação e, portanto, devia tentar resolver a situação com os turistas mais rapidamente. Quer dizer, é muito tempo, temos que ficar aqui, principalmente dias de trabalho que se perdem. É complicado. Segundo a TAP, este adiamento do voo deve-se ao facto de a White, companhia contratada pela TAP há cerca de 4 anos para operar este voo, não poder assegurar o mesmo por indisponibilidade de equipamento, dado que o avião que faria este voo se encontra em manutenção. A Andin Live apurou ainda que a TAP tem enviado esforços desde o início da semana passada à procura de alternativas possíveis para concretizar o voo desta sexta-feira, mas não encontrou no mercado aviões com disponibilidade que permitissem assegurar o voo para Lisboa na data prevista, tendo conseguido encontrar avião apenas para o dia 30 e desta forma o voo São Tomé-Lisboa será efetuado no avião Airbus A330 na próxima segunda-feira. O voo chegará a São Tomé às 9 da manhã e partirá às 12 horas. O check-in será feito das 8 às 11 horas. A TAP informou ainda a esta equipa de reportagem que a partir de 2 de julho os voos para São Tomé serão efetuados em equipamento próprio da companhia para evitar
estes transtornos. A TAP informou ainda a esta equipa de reportagem que a partir de 2 de julho os voos para São Tomé serão efetuados em equipamento próprio da companhia para evitar estes transtornos. A TAP avançou ainda que este voo será efetuado num Airbus A330 com 3 frequências semanais. A TAP espera assim melhorar consideravelmente os serviços oferecidos nesta linha, lamenta os transtornos que possa ter causado aos passageiros e pede a compreensão dos mesmos. Terminou hoje o ateliê de formação para jornalistas e comunicadores sobre o trabalho infantil, realizado pelo Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. A formação de 4 dias destinada aos jornalistas e comunicadores no domínio do trabalho infantil visou a elaboração do plano de comunicação com o objetivo de transmitir informações sobre o trabalho infantil e também contribuir para a mudança de comportamento a respeito desta problemática no país. Esta é mais uma atividade que entra na nossa caravana de Santo Tomé e Príncipe contra o trabalho infantil, porque a comunicação social é um dos parceiros por excelência para a erradicação do trabalho infantil, sobretudo nas suas piores formas. Torna-se necessário envolver vários parceiros de comunicação, envolver aquilo que nós chamamos os mídias tradicionais, dos modernos, envolvê-los, mas tudo isso tem que estar enquadrado dentro de um plano para que as ações atinjam um determinado objetivo. Portanto, por isso é que nós decidimos fazer este ateliê de formação dos jornalistas e comunicadores no domínio do trabalho infantil, de forma a elaborar-se um plano de comunicação que o grupo decidiu conceber um plano para 6 meses com objetivos claros, metas a atingir, ações concretas que deverão ser desenvolvidas por cada um dos parceiros a diferentes níveis, de forma a nós não só transmitirmos informação sobre aquilo que é o trabalho infantil, como também contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos relativamente à problemática do trabalho infantil. Para Lourdes Santo, os resultados obtidos nesses 4 dias de formação correspondem aos objetivos desenhados pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Como é que avalia esses 4 dias, os resultados obtidos, este plano de comunicação, digamos assim, corresponde às expectativas da OIT, da IPEC OIT em São Tomé? Corresponde, porque foram 4 dias intensos em que nós conseguimos, digamos, uma combinação dos mídias tradicionais e os modernos. As pessoas empenharam-se verdadeiramente, tomaram o assunto a sério, estiveram cá o dia todo, o tempo foi muito bem aproveitado e no fim nós conseguimos atingir os objetivos que preconizamos para o seminário. O Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, IPEC, foi implementada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 1992. Desde essa altura, OIT e IPEC consolida e desenvolve estratégias de cooperação e potencializa ações em defesa dos direitos das crianças em todo o mundo. Em Santo Tomé e Príncipe, a caravana contra o trabalho infantil tem desenvolvido inúmeras atividades no sentido de sensibilizar diversos atores sociais sobre esta temática no país. A Direção-Geral do Ambiente organizou esta sexta-feira um ateliê para a apresentação do inquérito realizado sobre o impacto ambiental da criação de animais no âmbito do projeto PAD2. O evento contou com a presença de técnicos e de diversos setores do Estado. Foi apresentado hoje na Biblioteca Nacional os resultados do inquérito realizado pela Direção-Geral do Ambiente no âmbito do Projeto de Desenvolvimento da Pecuária PAD2. O objetivo deste inquérito foi avaliar os impactos negativos e positivos da atividade da pecuária sobre o ambiente. A falar do impacto positivo, verificamos no terreno que as condições de algumas famílias, a condição mudou, conseguiram melhorar a dieta alimentar e também detectamos alguns impactos negativos, que é o caso do mau cheiro, em caso de alguma instalação, a possível poluição de um curso, de um rio, né, que existe perto de uma das pulsigas, numa determinada localidade, e também existência de alguns conflitos entre os vizinhos por causa da criação de animais. Quando os animais estão soltos, então pode invadir a propriedade do outro e aquela troca. Mas são pequenos conflitos que
vai se minimizar na nossa estratégia. O inquérito foi realizado a nível nacional durante todo o mês de janeiro, fevereiro, pelos técnicos da Direção-Geral do Ambiente. Durante o evento, foi feita ainda a apresentação da Estratégia Nacional do Domínio do Ambiente e Pecuária, um documento que deverá orientar as ações com vista ao desenvolvimento da pecuária no país, diminuindo desta forma o seu impacto negativo ao meio ambiente. É o fim de mais uma edição do SDP em Linha. Agradecemos a sua atenção e tenham uma boa noite.